Glória a Deus. Bom dia, queridos, bom dia mesmo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que o Espírito Santo de Deus possa ungir a minha mente e meus lábios. Que a palavra que sai daqui não seja minha, mas seja do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus unja teu coração para receber essa palavra. E que essa palavra possa ir de encontro à sua necessidade emocional, espiritual e dar você vida e vida com abundância. A nossa meditação hoje é no Salmo 147, onde Davi, o salmista, ele exorta a louvar ao Senhor pela sua bondade. Então ele começa dizendo assim: louvai ao Senhor, porque é bom, cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O versículo 2 ele fala sobre o edificador. O versículo 2 diz assim: o Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Então, o edificador, nosso Deus, ele conhece o seu povo, sabe disso, ele conhece o povo de Israel. Mas aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que este aí se torna povo de Deus. Então veja bem, você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador? Então você faz parte da família de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, ele conhece o seu povo e cuida particularmente de cada um. Entenda isso. Deus, ele cuida de ti. Às vezes a maneira dele cuidar de outra pessoa é diferente de você. Ele cuida de cada um particularmente. E por isso, queridos, o Senhor nosso Deus, ele reconheceu os exilados do cativeiro e lhes concedeu novamente a sua terra. Por causa do pecado, o povo de Israel foram exilados na Babilônia. Eles estavam exilados, mas Deus sabia que era o povo dele. E com isso ele os trouxe de volta para Jerusalém, certo, amados? Jerusalém não é obra da inteligência humana. Sua edificação, sua proteção, sua restauração estão sobre o respaldo de Deus. A história de Israel, ela pode ser comparada ao cuidado do Senhor Jesus com a sua igreja. Quem é o fundador da igreja? É o Senhor Jesus, sobre si mesmo, para que fosse inabalável. A igreja, ela foi edificada sobre o Senhor Jesus Cristo. O versículo 3 diz assim: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. O que é isso, queridos? Sarar os quebrantados. É que o mesmo Deus que restaurou o povo exilado de Israel é aquele que deseja restaurar a vida dos que nele confiam. Quem foi que fez a ferida em Israel? Foi o próprio Deus, por causa do pecado deles. É por isso que a Bíblia diz assim: ele fez a ferida e ele a sarará. Na sua alma certamente há muitas feridas. O Senhor sabe quantas e o Senhor sabe por que estas feridas aconteceram. Você sabia que tem ferida que acompanha a pessoa desde o ventre da mãe? Mas eu quero dizer para você que Deus sara as feridas. Seja qual for o tamanho da ferida que tiver na sua alma, no seu coração, Deus, ele quer sarar. Então, Deus, o mesmo Deus que restaurou Israel, é o mesmo Deus que restaura você, que me restaura, que restaura o seu povo. O Senhor está em busca dos aflitos e oprimidos para sarar suas feridas e curar as suas dores. Você conhece alguém ferido, aflito? É por isso que eu falo, compartilha essa palavra, porque de repente algum aflito, algum angustiado vai ouvi-la e ele vai entender que Deus quer sará-lo. Olha, não há feridas que seja enorme que Deus não possa sarar. O versículo 4 e 5 diz assim: conta o número das estrelas, chama a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito.
Gente, olha assim, aqui fala que Deus conta as estrelas. O Senhor que eternamente se preocupa em sarar um coração ferido, cuida do seu exército de estrelas, olha só. E ele sabe o nome de cada estrela. Como proprietário absoluto, o nosso Deus querido passa os olhos e ele sabe a quantidade de todas as estrelas, aleluia. Ele trata de forma tão admirável a sua criação. O Deus que conhece as estrelas, sabe o nome de cada uma delas. Você acha que ele não te conhece? O Senhor Jesus diz que ele sabe até quantos fios de cabelo você tem. Então você passa a escova, cai um bocado, mas ele sabe quantas ficaram. Glória a Jesus. O versículo 8 e 9 diz assim, que Deus, ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes. Deus é o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Por que Deus, que cuida dos animais, não vai cuidar de ti? É o que Jesus fala no Novo Testamento para seus discípulos. Olha as aves do céu, olha as hortaliças. O Pai sustenta, por que não sustentará a ti? Então o Senhor, ele é visto em tudo. Ele não apenas criou, mas ele também governa, ele também sustenta. Aleluia. Olha, não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O versículo 11 diz, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Você teme a Deus? Então você é alguém que agrada a Deus. Você espera a misericórdia de Deus? Você pode ter certeza que você está agradando a Deus. Aqui, queridos, fala sobre o prazer, ó. Todos nós temos satisfação em estar na presença de determinadas pessoas, não é verdade? Porque elas nos fazem bem. É bom você estar junto. Aqui, estamos online, mas é bom estar junto de vocês. Há mais de 1 ano e meio. É bom estar junto aí a Lúcia Sena, minha filha na fé, lá no Ceará. Oh, glória a Deus. Ora para eu, e aí, Lúcia? Oh, me abençoa em nome de Jesus. A irmã Vasque está ali, recebendo a palavra todo dia, a irmã Terezinha, outros que daqui a pouco vão ouvir essa palavra, aleluia. Isso dá alegria para minha alma estar com vocês. Então, o Altíssimo também é assim. O nosso Deus, queridos, ele se agrada tanto das pessoas que o temem, que fica feliz em pensar nelas, olha só, aleluia, e em se ocupar com os seus problemas. O nosso Deus, queridos, ele ama ouvir suas orações, aleluia, está vendo como é que é bom orar? E louvores, e até quando dormem, ele trabalha para lhe providenciar recursos. É o Salmo 127, 2, fala que enquanto nós estamos trabalhando, Deus trabalha no turno da noite. Aleluia. E o versículo 15 diz, o que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra, corre velozmente. Ou seja, como Deus trabalha, queridos, o Altíssimo não precisa necessariamente usar suas mãos para criar algo. É o desejo oculto. Ele diz, haja luz, haja peixe, haja iluminar. Então, queridos, acontece. E Paulo fala em Romanos que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. A sua palavra corre velozmente a fim de materializá-la. Com isso, o universo coopera para que tudo se cumpra imediatamente. Aleluia. O versículo 19 e 20, para encerrar, diz assim, mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Queridos, aqui nós vemos a posição privilegiada de Jerusalém, a posição privilegiada daqueles que amam, temem, louvam, adoram a Deus. Aqueles a quem o nosso Deus se revela
como um dia. Ele fez com a nação de Israel, são tratados de modo singular. A eles é dado entendimento para que compreendam e ensinem os seus preceitos. Essa posição privilegiada, concedida aos seus filhos, é uma das grandes provas do amor de Deus. Glória a Deus. Saiba disso, Deus te ama. Deus te ama. Eu sei que há momentos difíceis que a gente pensa, mas que amor é esse? Como é isso? Por que eu estou sofrendo? Querido Deus e Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Obrigado por me amar. Obrigado por me ouvir. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por cuidar de quem está ouvindo essa palavra. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo seja contigo, hoje e sempre. Saiba disso. Deus cuida de ti. Aleluia.